Olá, meu nome é Crislaine e a partir deste momento estarei apresentando o artigo intitulado Um estudo sobre a utilização das ferramentas contábeis no controle orçamentário das pessoas físicas, que foi elaborado juntamente com a professora Vera, professora Maiara e o professor Luiz Antônio. A contabilidade tende a ser uma ciência básica na vida de uma organização. Através dela são geradas informações, indicadores e análises, fornecendo assim dados importantes para a geração de conhecimento, para dar suporte na tomada de decisão. Ampliando os campos de possibilidade de utilização da contabilidade, observa-se que esta pode ser viável no controle orçamentário e familiar, pois tem a capacidade de controlar a entrada e saída de recursos financeiros, proporcionando sua otimização e controle, de tal forma que gere informações suficientes para a formulação de estratégias para o crescimento patrimonial ou para evitar endividamentos resultantes da má gestão financeira. O presente artigo teve como objetivo principal identificar as ferramentas contábeis que podem ser utilizadas no controle orçamentário de pessoas físicas. E o tema foi escolhido após tomarmos conhecimento da informação divulgada pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada em 2021. Os níveis de endividamento dos brasileiros vêm crescendo de forma histórica, chegando a 76,3% das famílias brasileiras em dezembro de 2021. Neste tópico, foram apresentadas informações a respeito de conceitos para a compreensão do assunto e sua aplicação, abordando as principais concepções relacionadas à contabilidade, às demonstrações contábeis, o orçamento doméstico e o planejamento financeiro. As ferramentas contábeis possibilitam a ilustração patrimonial de uma entidade ou indivíduo, controlando seus bens, direitos e deveres, através de demonstrativos como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, entre outros. Para a contabilidade, o orçamento é definido como uma ferramenta de organização das receitas e despesas de forma sistemática, com o intuito de organizar os recursos financeiros. Segundo a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, sua elaboração pode ser resumida em 4 etapas distintas, que estão interligadas: planejamento, registro, agrupamento e avaliação. O planejamento financeiro, por sua vez, consiste em decidir antecipadamente o que deve ser feito, permitindo realizar escolhas inteligentes que garantam a manutenção do patrimônio e sua proteção. O planejamento financeiro possui como base as informações disponibilizadas pelo orçamento, que precisa das informações fornecidas pela contabilidade. Em suma, o orçamento é uma projeção de curto prazo das alterações ocorridas no patrimônio, enquanto o planejamento usa essas informações para projetar um período mais longo, com o intuito de alcançar os objetivos do seu usuário. O estudo teve uma abordagem qualitativa e quantitativa, com caráter explicativo, realizada através de um processo documental. Estima-se que a amostra do presente estudo possa atingir em torno de 85% dos brasileiros com carteira assinada no país, partindo do pressuposto que 50% da população com carteira assinada recebem aproximadamente R$ 2.548, de acordo com o IBGE, enquanto os outros 35%, englobados no estudo, recebem um salário mínimo, equivalente a R$ 1.212. E esses são os valores projetados nos demonstrativos apresentados no estudo. Anteriormente, ao citar os passos para a elaboração de um orçamento, mencionei a necessidade de haver um agrupamento das informações coletadas. Por isso, um dos pontos que serão citados será o teto de gastos por categoria. Ao analisar os dados coletados, foram reunidas informações a respeito de 3 autores, que possuem opiniões distintas a respeito do assunto. Os autores são Natália Arcuri, Tiago Nigro e Gustavo Cerbasi. Os autores citam categorias que indicam que estejam presentes no orçamento de uma pessoa, e as categorias podem ser resumidas em 6: objetivos, educação, lazer, imprevistos, gastos essenciais e não essenciais. No quadro apresentado, é possível analisar as indicações dos autores de forma resumida, e é possível observar que o Cerbasi mostra-se mais flexível aos valores pré-estabelecidos, deixando a maioria das categorias sem percentuais. Pensando em demonstrar as sugestões dos autores de forma comparativa, foram estabelecidos alguns percentuais para as categorias que não foram mencionadas por Cerbasi, considerando o número aproximado dos valores apresentados pelos demais autores, ficando destinados 20% para os objetivos, 20% para o lazer, 5% para imprevistos e 55% para os gastos essenciais. De forma ilustrativa, no gráfico estão relacionadas as porcentagens sugeridas pelos autores por categoria, que pode ser utilizada tanto pelos indivíduos que recebem R$ 2.548 ou R$ 1.212.
Vale ressaltar que as projeções demonstradas nesse estudo foram realizadas considerando que sua elaboração será realizada através da projeção de um orçamento base zero, que não considera movimentações passadas, apenas planeja o futuro. Após a definição dos percentuais e do modelo de orçamento que seria utilizado, foram definidos os demonstrativos contábeis que seriam abordados pelos dados, considerando que, segundo Gitman, apenas alguns demonstrativos seriam indicados no primeiro momento para esse fim, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa, pois os demais exigem um conhecimento mais avançado a respeito de conceitos contábeis, que normalmente são conhecidos apenas por profissionais da área. E como o estudo visa auxiliar o maior número de pessoas no controle do seu orçamento, esses serão os demonstrativos abordados. Aqui está um modelo de elaboração de um orçamento. Ele foi adaptado do livro de Gustavo Cerbasi para que os seus usuários possam ter uma noção de qual modelo pode seguir ou pode ter uma outra sugestão, mas é só para dar realmente uma primeira sugestão, né? A demonstração do resultado do exercício é a apresentação resumida das receitas e despesas incorridas decorrente das operações realizadas no exercício em análise. Este tem como objetivo demonstrar o resultado líquido do período, indicando se houveram sobras de recursos, denominadas de lucros, ou escassez, denominadas de prejuízos. Segundo Gitman, quando se trata das pessoas físicas, a sobra de recursos indicará o montante que será utilizado para aumentar sua poupança e investimentos, que serão destinados à realização dos objetivos, sendo equivalente aos percentuais estabelecidos pelos autores citados, conforme exemplificado nos quadros apresentados, que reflete como seriam realizados, considerando os salários de 2.548 em 1.212, vale ressaltar que a linha receita financeira está presente no demonstrativo, pois acredita-se que ao passo que o orçamento financeiro começa a ser controlado, a pessoa tende a realizar pequenas ações de aplicação que irão gerar receitas financeiras. O mesmo acontece na DRE de pessoas com um salário de 1.212. O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial de uma entidade ou indivíduo em uma determinada data. O demonstrativo é composto por 3 elementos: ativos, passivos e patrimônio líquido, onde os ativos se caracterizam por englobar os bens e direitos dos quais se esperam benefícios econômicos futuros, enquanto os passivos equivalem às obrigações financeiras e o patrimônio líquido representa a diferença entre os ativos e os passivos. Quando se trata do balanço patrimonial pessoal, se faz necessário que haja uma distinção entre ativos de uso pessoal e ativos que geram renda. Dessa forma, será possível visualizar quais bens e direitos estão contribuindo para o crescimento patrimonial e quais estão gerando mais despesas que atrasam o processo de construção de riqueza evidenciado no patrimônio líquido. No quadro, é apresentado o modelo indicado para a elaboração do balanço patrimonial para uso pessoal, de acordo com o Gitman. A demonstração do fluxo de caixa é um relatório contábil que evidencia as transações ocorridas em um determinado período de tempo que provocam alterações no saldo de caixa ou em seus equivalentes. Nos quadros foram especificadas as categorias que podem ser utilizadas pelos usuários pessoas físicas quando adaptadas às categorias de controle presentes no demonstrativo, considerando as duas rendas. Aqui tem apenas uma, mas o modelo é o mesmo para os dois. Com base nos achados da pesquisa, pode-se concluir que, com a utilização dessas ferramentas de forma contínua, com o devido controle dos recursos financeiros e dos gastos, existe a possibilidade de evitar possíveis endividamentos, pois esses costumam acarretar a falta de controle financeiro. Com base no que foi desenvolvido, sugere-se para pesquisas futuras que seja realizada a continuidade do estudo, com projeções que apontem o resultado financeiro que pode ser obtido através do controle do orçamento a longo prazo. Aqui estão algumas das referências utilizadas para a elaboração do presente estudo. E, por fim, gostaria de deixar meu e-mail para contato, caso surja alguma dúvida a respeito do conteúdo da apresentação. E também gostaria de deixar o meu muito obrigado pela disponibilização do seu tempo para assisti-la.